E a gente abre o programa de hoje com o nosso quadro. Antes, de rodar a nossa vinheta e contar o assunto, eu quero ler uma nota para vocês, o que nos motivou a tratar do assunto, a falar a respeito disso. Eu não sei quem acompanhou, mas Dani Russo foi internada no dia 29 de setembro com fortes crises de náuseas. A cantora sofre de síndrome do pensamento acelerado, que é uma alteração onde a mente fica com excesso de pensamentos, o que dificulta a concentração, aumenta a ansiedade, desgasta a saúde física e mental, uma vez que o paciente pode ter reações como náuseas e exaustão. Então tem relatos da Dani, gente, que ela diz o seguinte: sumi por motivos de saúde, síndrome do pensamento acelerado, que gera crise de vômito. Já estou medicada e já está tudo ok. Mandem melhoras para mim e para minha família. Olha só que interessante. Ela continua, tá? Que louco isso. Fico doente, vomitando, não consigo comer ou beber, com insônia e dor no estômago. Vou para o hospital, meus exames dão tudo certo, nada alterado. Meu problema é na cabeça, ansiedade, coisa da mente que mexe com todo o corpo. Tenho síndrome do pensamento acelerado e na hora de dormir fico tão inquieta que me dá náusea, enjoo e começo a vomitar. Minha ansiedade faz isso comigo e tem essas crises fortes a cada 3 meses. Já faz 1 ano, a cada 3 meses eu dou uma entrada no hospital com os mesmos sintomas, explicou Dani. Pois é, então vocês já entenderam o nosso assunto importantíssimo. Quero inclusive saber se essa é uma síndrome pós-Covid. Quantos profissionais, isso me lembrei, acho que vocês se lembram também, estiveram aqui contando que após essa questão do Covid, a gente teria sérios problemas mentais, que seria aí uma onda de problemas gravíssimos. Então, quando a gente se depara com uma situação como essa, com uma jovem, assusta, né? Então, por isso a gente convidou um time para este quadro de hoje. Vamos rodar a vinheta, você no comando. Primeiro apresentando ela, nossa queridíssima Renata Rebelo. Oi, gostoso! Oi, gostosa! Adoro! Ai, que delícia! Olha, a gente tem convidado, hein, Carol? Bem-vinda, porque Peso, hein? hoje nosso convidado ilustre, no quadro da Rê, inclusive foi também um pedido dela, que Rafael Latorraca, que é médico psiquiatra, bem-vindo, estivesse aqui pra gente deixar o papo ainda mais completo, né, doutor? Bem-vindo, viu? É uma honra estar aqui. Muito obrigado. Prazer nosso, vai ser uma dinâmica super legal, mas antes eu quero ouvir um pouquinho de vocês, pra gente entender até o que vai diagnosticar, o que vai trazer todo o quadro, porque é uma coisa estranha. Ela, claro que depois de um tempo que você tem com frequência, você tira conclusões do que pode ser até o gatilho, no caso dela, que ela não conta, mas às vezes pode ter um gatilho ali de show, de alguma coisa assim. Mas o fato é que você ter manifestações emocionais que acabam virando manifestações também do organismo, fisiológicas, no caso dela, vômito e as náuseas, e você não encontrar nada em exames, no clínico ali, é uma coisa que mexe um pouco com a gente, inclusive na hora de cuidar de um quadro como esse, né? Você quer começar, doutor? Claro. Esse é o drama da psiquiatria, né? Não existe nenhum marcador que dá o diagnóstico. O diagnóstico é clínico, então é uma soma de sinais e sintomas. Então essa síndrome do pensamento acelerado, ela é um termo genérico que não está no Código Internacional de Doenças, nem na versão do CID-10, nem do CID-11, e também não está no DSM-5, é o Manual Diagnóstico Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria. Tá. Então é um termo amplo que pode descrever os transtornos do espectro das ansiedades, que são vários, transtornos bipolares, tem vários tipos, e transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Pelos dados que a gente tem desse relato, dessa nota que você leu, parece mais um quadro de transtorno de ansiedade generalizada grave, porque ela tem náuseas, vômitos, não dorme, não come, ao ponto de ser internada. E aí, os exames não vão dar alterados mesmos. Isso dá uma agonia, né? Dá uma sensação, isso é real, eu estou inventando, e fora o estigma, né? Que a gente está tentando trabalhar como sociedade nesse sentido. Mas por isso que a gente trouxe com o maior carinho para vocês aqui, são 8 aspectos que cada um de vocês pode praticar de graça na maioria das vezes, com evidências científicas de que ajuda no tratamento e na prevenção
prevenir quadros como esses, as diversas formas de sofrimento emocional que estamos vivendo hoje. E que a gente vai tirar aqui, vai Sim, fazer ó. essa... Mas reconta, então, da nossa dinâmica e um pouco da sua opinião, se isso, claro, tem relação com esse pós-Covid, essa loucura. Cara, eu acho que muitas coisas já estavam acontecendo antes e acabam sendo intensificadas com o Covid. Por que eu quis a presença do Dr. Rafael aqui? Porque muitas mensagens que eu recebo, elas seriam de pessoas tentando ali achar um diagnóstico através de um direct, né? Ou através dos comentários. Muitas aflições, muitas patologias, psicopatologias seriam, assim, resolvidas com um profissional psiquiatra. Eu sempre falo que, por exemplo, caiu um dente, então eu vou lá, tá sem, né, tá o buraquinho, eu vou no dentista. Aí eu começo com uma manchinha aqui que ela tá sem contorno, tá estranha e tá crescendo. Eu tô vendo aqui. O que acontece no caso da psiquiatria e da psicologia? Eu não vejo, então as pessoas têm que sair um pouquinho do óbvio, mas o que você não vê? Eu fico assim, como que você não vê que você não consegue ter uma conversa tranquila, que o seu sono tá alterado, que você não sai daquele pensamento. Então, não é um dente quebrado, mas é um sintoma que a gente precisa olhar para isso, tá? Entendi. Então, o que a gente vai fazer aqui? São 8 pilares, 8 coisinhas boas, Tá. e também umas outras que é um senso comum, que as pessoas praticam aí no dia a dia, né? O que a gente precisa olhar. Aí, já tem pergunta ou a gente já pode abrir pode uma? começar, Tá pode bom? começar. Vamos começar com você desse lado. Um pilar positivo. O que significa? Que esses pilares que ele traz são ações, não são aconselhamentos, tem uma evidência científica de coisas que você pode se ajudar. Tá. Quando o paciente se coloca no centro do tratamento, olha, então, porque eu vou engolir o remédio, vou tomar embora e não está funcionando. Eu fui para a psicóloga, ela falou um monte de coisa e não está funcionando. Ei, pega a rédea, pega o comando. Eu tenho que saber que se eu me alimentar mal, por exemplo, ou se eu não praticar atividade física, ou se eu vou piorando o meu quadro. Tá bom? Certo. Então vamos começar? Pode ser, Vamos, doutor? vai lá, vai lá. Vamos aqui, ó. Alimentação à base de vegetais. Um pilar. Vamos. Pode? Pode. É bom ou é ruim? Eu acho que é bom. É positivo. Aí. Exatamente. Tem cada vez mais evidências científicas mostrando que a gente aumentar a proporção de vegetais, de plantas, de alimentos naturais, em detrimento, diminuir aqueles ultra-industrializados, que você bate o olho e nem tem ideia de como aquilo veio da natureza, de tantas modificações que aquilo teve, isso melhora bastante, tanto ansiedade quanto depressão, previne até causas de doenças cardiovasculares, câncer, pelo aumento da fibra, então os benefícios são inúmeros. Aumenta a saciedade por mais tempo e é uma espiral virtuosa. A gente melhora, por exemplo, a alimentação, a gente fica mais predisposto a fazer exercício, a dormir melhor. Então é uma espiral ascendente que a gente vai melhorando uns aos outros. E doutor, antes de eu tirar a próxima, que eu vou escolher aqui um outro para a gente ver se é positivo, a suplementação também pode, né, de forma natural, dar uma equilibrada muitas vezes e diminuir crises, antes até de falar em medicações, enfim, algumas coisas que certamente para algumas pessoas vão ser necessárias, a gente sabe disso, mas pensando nessa parte nutricional mesmo, de nutrir o corpo com suplementação, para quem não consegue também colocar toda a alimentação, né, dessa forma. Com certeza ajuda demais, porque deficiência de vitamina B1, B6, B9, que é o ácido fólico, a B12, por exemplo, a gente precisa suplementar se tiver em deficiência, porque isso causa depressão, piora cognitiva. Mas tem alguns estudos ainda que mostram que tomar muito polivitamínico e continuar numa vida acelerada sem mudar direito o estilo de vida, isso até aumenta as chances de depressão. Entendi. Então não é uma pílula mágica que vai solucionar tudo. Então você comer mais plantas é muito importante. Você não vai solucionar tudo com um único polivitamínico. Mas tratar a deficiência com certeza vai ajudar. Perfeito. Vamos aproveitar e emendar, porque ele falou diagnóstico em site de busca. Não abre ainda, então, Não, ó, os meninos vão mostrar, esse aí foi o escolhido para o próximo. Segura, ó, diagnóstico em site de busca, quem nunca? Vou lá e já volto pra gente abrir. Rogério. Segura lá.
Voltando, então, Rê já escolheu um próximo tema. Já, porque estava no assuntinho aqui, né? Que a gente está falando de alimentação e etc. Um dos pilares. Será que é bom ou ruim um diagnóstico em site de busca? Ah, eu acho que, olha, Olha. você, doutor site de busca, ou a vizinha também é ótima para dar diagnóstico? Não é legal, né? Só que Não. Você olhando no Google, por exemplo, no site de busca, você vai ver só os casos mais extremos, mais negativos. Você vai ter uma úlcera gástrica de tanta preocupação que você vai causar na sua cabeça. Então, é uma coisa que não funciona muito bem. Então, pergunte para o seu médico em qual plataforma que você deve olhar, pergunte uma fonte bibliográfica, onde que você deve ler a respeito para se informar. E todo médico deve saber informar os seus pacientes sobre os melhores lugares de pesquisa, né? Pesquisa. Flavinha, lembrei de você lembrou de mim. Gente, você olha. Claro que assim, quando eu brinquei dizendo quem nunca, hoje a gente tem essa ferramenta, as informações estão lá, a gente tem uma certa ansiedade em termos de resposta, que às vezes os médicos não têm a consulta para o momento que a gente quer a resposta. Então a gente tem vamos dizer assim, um primeiro passo em dar uma pesquisada ali. Mas eu acho importante a mensagem, inclusive se a Rê quiser completar, de não achar então que essa é a verdade absoluta até que você vá à consulta e que você tenha o diagnóstico, né? Dói um pouquinho o ouvido acho que de quem estudou. Eu sou bipolar. Eu vi que estou com esse sintoma. E eu já vi clientes chegando e olha no site de pesquisa e aí depois ainda vai numa farmácia, algum lugar e fica tentando pegar aquela medicação porque a vizinha também tem. Então todo esse contexto, tá na dúvida? Vai no médico. Eu sempre falo assim, vai você não vai para tomar medicação, você vai para fazer exame, para investigar, para pesquisar, porque às vezes nem é algo daquela especialidade, mas vai num profissional que estudou para isso. É isso. Deixa eu tirar um do lado de cá? Vai. Tem Vamos pro próximo. aí, Carol, estigma. Você tá doida para já tirar um daqui, ó? Tô. Vai escolher. Pera. Vamos ver. Eu acho que eu vou nesse. Vamos nesse aqui, ó. Não sei se é bom, Carol. Psicoterapia. Será? Será? Maravilhoso. Tá Ui. aí. Esse aí é para todo mundo. É muito importante, porque a psicóloga vai fazer o quê? Vai te ensinar quais são os seus padrões, como você está funcionando, quais são os gatilhos internos e externos, os eventos externos que estão fazendo com que você fique assim. Então, por exemplo, a Dani Russo. O que aconteceu com ela? Não é comum, assim... Causa estranheza, me causou estranheza, porque se ela está indo recorrente várias vezes ao hospital, o doutor pode falar com mais propriedade disso, alguma coisa errada, alguma coisa que ela precisava dar continuidade, então, talvez ela só com medicação, ou ela não está indo para a psicoterapia. A psicoterapia, ela causa uma transformação tão grande de dentro para fora. O que eu mais ouço? Vou ter que sentar e falar da minha vida para alguém que eu não conheço. Ei, vai lá, né? Às vezes a abordagem que você escolhe não é a melhor, eu já tentei, ou vai lá, tenta, faz isso por você, porque ela vai te ensinando muito sobre você, vai te ensinar sobre os gatilhos externos. Não adianta nada você começar a tomar medicação, mas também não saber o que está acontecendo, o que está causando, qual é a faxininha que você tem que fazer. Sim. Eu sempre falei, uma vez eu encontrei uma senhora no IPQ da USP, no Instituto de Psiquiatria da USP, tomando um monte de medicação. Aí foi ver, ela namorava um menino novinho que só aparecia no dia 20, que era o dia do Vale. Nossa. Ela tinha 65 anos, com 2 filhos e um neto, e ninguém em casa trabalhava. Ela fazia faxina na casa dos outros, e aí chegava em casa, tinha que faxinar a casa dela, era muro de arrimo da família, e é óbvio que essa mulher vai explodir. Não posso explodir. Então a psicoterapia vai te dar uma base para realmente o que está de mais, o que está de menos. E não daria, ficaria horas aqui falando de psicoterapia, o que pode acontecer. Eu vou colocar um depoimento, doutor, se quiser comentar, e eu acho que vai muito ao encontro do que você comentou. Vamos colocar na tela, então, quem escreveu pra gente, olha lá. Agradeço os depoimentos também. Jane, obrigada, um beijo. Eu tenho síndrome do pânico e fobia social há 20 anos e nenhuma medicação melhorou. Gente, 20 anos sem qualidade de vida, né? Vivendo aí com... Eu posso imaginar. Meu Deus, doutor, vamos lá. Bom, nesse depoimento, a primeira coisa que se nota é implicitamente uma ideia, assim, que a medicação tem que trazer a cura, né? Uma coisa que vem de fora para dentro. E, para ser honesto com vocês, a saúde mental, ela é algo que tem que ser forjado, criado de dentro para fora. Não pode ser adquirido de uma prateleira de fora para dentro.
Então, até as medicações e a psicoterapia, elas vão ser ferramentas que o próprio paciente deve usar para criar uma nova versão de si mesmo mais saudável, com mais força nesse sentido. Então, a medicação, ela vai amortecer os sintomas mais disfuncionais, a psicoterapia vai ajudar a identificar os padrões que se repetem, como você bem falou, Carol, desses padrões de 3 em 3 meses da Dani Russo. E aí a própria pessoa, ela vai ter, sobre a luz da consciência do que ela está percebendo e as ferramentas dela, para construir uma estratégia diferente cada passo, dia a dia. E esses 8 pilares saudáveis aqui são todos armas, né, para essa transformação. Eu vou deixar uma pergunta e vou deixar uma caixinha para abrir já, que é o seguinte. Você, com essas palavras, e eu acostumada a ouvir a Rê também, sempre inteligentíssima, a gente também está numa questão, a gente está falando de uma pessoa jovem, no caso da Dani Russo, que a gente teve como exemplo, e do outro lado devem ter todas as idades vivendo quadros parecidos, certo? Não dá pra gente tirar aí um período da vida, isso pode acontecer em qualquer fase, com qualquer pessoa. Mas eu queria que vocês dois me contassem se ter uma maturidade, uma compreensão em aceitar que algo está errado, ou seja, bem-vindo à vida adulta, também pode ajudar no tratamento de tudo isso, ou no stop das crises, sabe? Num equilíbrio destas situações. Porque, gente, assim, tem coisa que só depende da gente quando a gente pensa na vida adulta. Você, ou é na marra, ou, né? Ou não. Vai ser tudo bom ou vai ser na marra. Mas tem coisa que depende da nossa, né, da nossa inteligência. Mas antes eu vou lá. Senão a diretora briga comigo. Segura. E depois eu vou abrir uma caixinha aqui de baixo. Seguinte, já a gente tem aquela paradinha pro horário eleitoral gratuito e a gente continua com este conteúdo no YouTube. Claro que vocês não vão perder. Deixei uma pergunta para vocês. Vamos falar de vida adulta, de criar casca, de coisas que a gente na marra vai ter que, enfim, aceitar. Como é que é isso em doenças quando tem uma questão mental envolvida? Cá, às vezes a pessoa não tem consciência do que está acontecendo com ela. É isso que eu quero saber. Então, assim, maturidade. Até gostaria de ter maturidade, mas eu não estou consciente que isso é algo que precisa fazer. Mas eu vou abrir uma caixinha aqui, que aí o Dr. Rafael vai para responder e vai juntar falar, tudo. Ó, não. Aqui. Não liderar o tratamento é bom ou é ruim? É ruim. É óbvio que é ruim, né? Tem tudo a ver com o que a gente está falando, da maturidade, né? Então, a questão de você sempre esperar que algo de fora resolva, você fica sempre passivamente esperando que as coisas venham de fora. E a maturidade da vida é com você mesmo. Você decide o quanto que você vai se preparar para facilitar o dia de amanhã. Então, tem a ver você pegar todas as ferramentas do tratamento, medicação, psicoterapia, que é o que a gente estava falando, e usar a favor de construir uma vida melhor, uma vida mais saudável, com menos vitimização, com menos passividade. Vitimização. Exato. E aí, Carol, que é bom a gente começar a expandir, por exemplo, tem um pilar aí que é tirar, doutor, saúde dos relacionamentos, que também é importante a gente olhar. Se você está num relacionamento que não é feliz, que não te ajuda, ele vai falar um pouquinho mais, mas uma vez uma cliente com uma doença autoimune, então ela já tinha ali aquela questão que a doença traz, né, a patologia dela traz, e aí na psicoterapia ela percebeu que o nozinho que ela precisava olhar era o marido dela. Era uma relação abusiva, eles tinham religiões diferentes e ele praticamente obrigava ela a frequentar a mesma religião que ele, e ela começou a cair, definhar, e aí não consegue mais trabalhar bem, não consegue mais ficar ok com os amigos, e aí uma caixinha junta na outra, né? Um pilar no outro, você liderar e pegar a rédea e concluir. E isso é extremamente perigoso, porque assim como quando você tem um apoio, a chance do sucesso do tratamento é incrível, quando você tem quem te coloca para baixo é o suficiente para piorar o quadro, né? Exatamente, são as relações que dão sentido para a nossa existência. As relações, elas são fundamentais para a nossa saúde. E para saber se uma relação é saudável ou não, ela deve te levar para o mais, ela deve te expandir, deve somar coisas. Se uma relação te leva para o menos, você está sempre se recuperando de uma briga, ou se preparando para a próxima, ou está sempre exaurida,
sustentando a pessoa que não colabora, não porque não está doente, mas porque não tem boa vontade, por exemplo. Né? É uma relação que te suga, que te leva para o menos. E aí as codependências emocionais, elas entram em jogo e a psicoterapia é a principal ferramenta para você transcender e sair dessa, né? Conseguir se curar desses padrões. Vocês sabem que quando abre a caixinha de perguntas lá, e isso deve acontecer com vocês também, de forma constante me perguntam: como, então, me distanciar de pessoas que eu sei que não me fazem bem? Se essas pessoas são pessoas que às vezes eu não posso, porque fazem parte de um núcleo familiar ou de coisas, enfim, que aparentemente a gente não pode manter uma distância. E aí eu fico sempre pensando assim, puxa, às vezes a pessoa leva uma vida se perguntando como ela faz para se afastar de quem não faz bem. Então, vocês imaginam que problema que é isso quando a gente fala de comportamento e de relações interpessoais? Né? Eu acho que esse é um grande desafio. Já a gente vai falar um pouquinho mais disso, que a gente vai fazer a paradinha daqui a pouco para o nosso horário eleitoral gratuito. A gente tem um monte de caixinha para abrir ainda, gente, ó. E a gente vai fazer tudo isso, então, com exclusividade no YouTube. Por isso que eu vou convidar todo mundo. Tem muita coisa bacana. Eu já vou escolher uma próxima para eles comentarem. Mandem mensagens no @VocêBonitaTV, que o nosso Instagram tá rolando também, tá valendo. Se quem preferir mandar pelo YouTube, mande pelo YouTube também. Aqui no YouTube as mensagens e as perguntas chegam um pouco depressa. Então, quem quiser deixar ali no nosso Instagram, acaba ficando mais fácil para a gente conseguir colocar na tela para passar aí o que vocês querem de informação dos nossos convidados de hoje. Então, para quem nos acompanha na TV, a gente vai dar aquela paradinha para o horário eleitoral gratuito. Se você preferir, você pode continuar no site, no aplicativo, mas eu te convido aí no nosso YouTube, youtube.com/VocêBonita, porque o nosso YouTube bomba. Você já coloca para ativar as notificações e continua participando da nossa pauta. Estou te esperando no YouTube.